Muito bem, 11 horas mais 11 minutos, 11h11, horário de Brasília. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. A partir de agora, estamos entrando no ar aqui pelas nossas multiplataformas também. Estávamos ao vivo, né? Estamos ao vivo pela Rádio Manaim e também, a partir de agora, ao vivo também, nós estamos aí pelas nossas multiplataformas, os nossos canais, TV Manaim, canal 126 via Embratel, 85 Sky Livre e no YouTube, né? Inclusive, eu já peço a você que compartilhe o nosso link para você acompanhar toda a nossa programação. E nós estamos com uma programação especial, 12 anos da Rádio Manaim. Durante toda essa semana, do dia 22 de julho até o dia 31 de julho, programação totalmente voltada para os 12 anos aí da Rádio Manaim. Estamos aqui colhendo, né, ouvindo os testemunhos, depoimentos, né, dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, dos nossos pastores. E começamos aí na última segunda-feira, dia 22 de julho, onde nós tivemos aqui a participação dos pastores, né, Gilson Souza, que é do Conselho Presbiteral, João da Mata, da Missão Internacional. Ontem nós recebemos aqui o pastor Luiz Eugênio, que é secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, da instituição, e também faz parte do Conselho Presbiteral. Hoje, quarta-feira, 24 de julho, estamos recebendo aqui o pastor José Júnior, ele que é o gerente-geral da Igreja Cristã Maranata. E nós estaremos aqui fazendo algumas perguntas ao pastor José Júnior, falando também de algumas experiências, e você vai poder participar conosco. Hoje aqui quem tá comigo aqui na nossa bancada, antes de apresentar aqui o pastor José Júnior, tá conversando com ele, Kleber Correia, locutor da Rádio Manaim, apresentador do Culto da Madrugada, do Pós-Madrugada e de toda a nossa programação. Seja bem-vindo, Kleber Correia, Pai do Senhor Jesus. E Jorge, paz do Senhor, tudo bem? Tudo jóia, meu pastor querido. Josias, nosso irmão Marcelo também está com a gente, jornalista lá da nossa querida GV, a Suíça brasileira, né? Valadares. E um abraço aos irmãos que estão acompanhando a nossa programação, e é maravilhoso fazer parte desses... Eu não estou há 12 anos na rádio, mas... Daqui a pouco você vai falar mais detalhes sobre esses 12 anos. Você chega lá. Vou chegar lá. Deixa eu apresentar aqui o Marcelo Rosa, nosso correspondente do programa Manaim News, jornalista também conosco. Hoje vai estar participando aqui também dessa bancada. Pai do Senhor Marcelo Rosa, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, Jorge, a paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pela Rádio Manaim. Para nós é uma alegria estar aqui nessa bancada com irmãos que lutam tanto para levar a mensagem do Senhor aos corações, aos ouvintes, né? E principalmente nesse momento importante da rádio, nesse aniversário, essa semana maravilhosa que a rádio vai estar vivendo aqui. Glória a Deus. E eu vou apresentar o pastor José Júnior, que é o nosso... a gente brinca com ele, né, nos bastidores, né, o nosso Big Boss, né, a gente brinca nos bastidores com ele, nessa descontração, nessa alegria toda, né, o nosso tá aí à frente conosco desde o início, inclusive desde o início da Rádio Manaim. São 12 anos da Rádio Manaim, tá desde o início da Rádio Manaim. Tem muita história para contar, a gente vai fazer de tudo para fazer um resumo aqui e você vai acompanhar aqui com a gente, né? O gerente de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Eu já faço aqui a primeira pergunta. Eu gostaria que o pastor Josias cumprimentasse aqui a você que está aí nos acompanhando. Eu gostaria que o pastor relembrasse um pouco, fazer um resumo do início da programação da rádio e o que foi fundamental para o seu crescimento. Pastor Josias, a paz do Senhor Jesus, e já fico aqui com essa primeira pergunta, tá? Pronto, paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor Kleber, paz do Senhor Marcelo, seja bem-vindo aqui à Rádio Manaim. Bom, falar da rádio é falar da nossa vida, né? Da experiência que a gente tem no nosso cotidiano, daquilo que a gente vive nesses últimos 12 anos de existência da rádio. E é muito interessante porque o início da rádio, eu me lembro muito bem de uma conversa e tem muita curiosidade também nesse processo, de uma conversa que eu tive com o pastor Gedeuti, né, quando do estabelecimento da rádio, quando da orientação e da necessidade de uma rápida implementação da rádio em função de um projeto experimental que existia antes e que foi interrompido, e nós precisávamos dar sequência e atender aos nossos irmãos no Brasil e no exterior com a Rádio Manaim. E nessa conversa que nós tivemos, que o pastor Gedeuti teve,
ele me perguntou em quanto tempo a gente colocaria a rádio no ar. E a resposta que eu dei deixou ele assustado, porque eu acho que ele não esperava isso, porque a gente estava partindo do zero, nós não tínhamos absolutamente nada, né? E eu falei assim, em 15 dias a gente põe a rádio no ar. E ele tomou um susto tão grande com esse prazo tão pequeno. Só que o pastor Gideuti, ele sempre te leva a uma condição de mais agilidade, né? Ele tem é dele, ele nos impulsiona. E ele falou assim, pra que isso tudo? Depois que ele tomou um susto, porque ele achou que eu ia dizer uns 3 meses, 4 meses, 1 ano, ele disse assim, pra que isso tudo? 15 dias. Você não precisa dormir. Eu falei assim, não, eu não durmo, mas o fornecedor dorme do equipamento, eu preciso que o equipamento chegue pra gente colocar a rádio no ar. Mas na verdade é pelo conhecimento que a gente já possuía, de como fazer a coisa funcionar, né? Pelo menos de uma maneira ainda muito incipiente, muito iniciante, muito simples, mas rapidamente. Eu me lembro que com 3 dias depois a gente já tinha um site no ar, um site fixo, com uma playlist de 5 louvores para teste. E para os irmãos que estão nos assistindo e nos vendo, né, que aliás eu cumprimentei a todos aqui, esqueci de cumprimentar você que está em casa, me desculpe, paz do Senhor para você também. Mas para quem conhece um pouquinho, sabe que os servidores onde os sites são colocados, eles têm uma capacidade limitada de acessos simultâneos, né? E um site convencional, um site que não seja um site que demande muito acesso, você tem o quê? 40 acessos simultâneos, 50 acessos simultâneos, o servidor aguenta. E nós colocamos o nosso site num servidor desse para teste. Uhum. E eu caí na besteira de mostrar para o chefe, mostrar para o pastor Gideuti, falei aqui, ó, tá tocando já, Rádio Manaim, só tinha logo da Rádio Manaim, com umas músicas tocando, os louvores tocando, uma playlist, né? Se você saísse e voltasse, voltava para primeiro louvor. Era muito simples, mas estava no ar. E ele chegou no Manaim e anunciou que o site da Rádio Manaim já estava no ar. Ele só fez isso, daquele canal do Manaim, só isso. Dentro de um seminário, com todos os Manaíns interligados conosco no Brasil. E no exterior, detalhe. Isso. E aí nós tivemos um problema, porque o servidor caiu, porque um monte de gente. E nós tivemos que comprar um servidor maior potência. E eu me lembro que quando o site entrou em definitivo no ar, ainda muito simples, no primeiro dia, né, o Kael já me procurou e falou assim, olha, nós já estamos com 600 acessos simultâneos. E daí foi uma crescente, né? Eu me lembro que havia na época, um mecanismo de ranqueamento e nós ficamos alguns anos como site, como rádio mais ouvida, né, no Brasil, em todos os segmentos. Segmento gospel, segmento popular, enfim, todos os segmentos. Nós ficamos como a rádio mais ouvida, foi um crescimento impressionante. É verdade. E aí, ao longo da história, tudo aquilo que diz respeito à Rádio Manaim, todo serviço que a gente precisa, que as pessoas acham que não é tanta coisa, mas depois que entram... Eu me lembro quando nós fizemos o aplicativo para celular, como a empresa que fez ficou impressionada com a quantidade de downloads imediato que acontecia, porque o nosso povo é um povo que ama essa obra. Verdade. E ele tem um acesso a essa obra através da Rádio Manaim. Kleber Correia, nosso apresentador aqui do Bom Dia Manaim, também do Culto da Madrugada, pós-madrugada, já fez a apresentação. Tem uma pergunta para fazer, e o Kleber fez um comentário antes, o Kleber falou o seguinte, olha, eu não tô desde o início da Rádio Manaim. Kleber chegou aqui em qual ano, Kleber? Cheguei aqui em finalzinho de 2015 para 2016. 2016, né? São quantos anos aí? Você, no caso. Já, faz as contas já aí. estamos indo para 9 anos. 9 anos, glória a Deus. Que Ô benção. Jorge, você gosta de história? Claro, eu vou te contar como é que o Kleber chegou aqui. Não, antes dele começar a contar, o Kleber não me deixou, para você que está nos assistindo, entendeu? O Kleber não me deixou esquecer dele. É verdade. A estratégia, o Kleber veio, procurou, sentou, conversou comigo, possibilidade, não havia naquela época a vaga para... Não tinha vaga. Não tinha, né, dentro da programação do presbitério, mas o Kleber, ele ficou mais de 1 ano onde ele não me deixou esquecer dele. De vez em quando, passava 1, 2 meses, pastor, eu tô aqui, lembrar de mim e tal. Depois passou mais um tempo, eu tô aqui e tal. Na hora que surgiu a vaga, entendeu? Então, para você que tá aí, às vezes no mercado,
não deixe o seu contratante esquecer de você, porque foi a estratégia que o Kleber utilizou. Verdade, uma ótima estratégia. O Kleber estava em outra emissora, em outra empresa e ainda no interior, eu estava aqui já na capital. Valadares. Estava em Valadares, em Minas Gerais. Aliás, tem uma pergunta que ele vai ter que explicar por que Valadares é a Suíça brasileira. Já ele vai falar. Clima maravilhoso. Kleber, vamos lá, senão a gente não termina hoje. A pergunta, Kleber, por favor, vamos lá. Pastor, uma das primeiras coisas assim que a Rádio Manaim fez, que eu achei muito interessante, as viagens, vamos colocar aqui aquelas viagens, a Missão Nordeste, para ser mais claro, foi em 2013, né? Isso. O que isso acrescentou, assim, na Rádio Manaim, o senhor como gestor, o que essa Missão Nordeste foi o start para o que é a Rádio Manaim hoje? Diversos aspectos, né? Um deles é que aquela época, 2010, 2011, 12, naquele período, foi um período de muitas viagens evangelísticas que o presbitério fez. O pastor Gedeuti, por exemplo, participou de várias viagens dessas, onde juntava aqui um ônibus, grupo de louvor, equipe de som e tal, e saía pelo Brasil, né? Inclusive, tinha um grupo de Valadares que também saía, né, com o pastor Daniel Moreira, e outro daqui de Vitória com o pastor Gedeuti, e às vezes 2 ônibus. E eles saíam pelo Brasil, então eles faziam sul, né, depois faziam centro-oeste. Tinha um período, normalmente no fim do ano, período de férias e tal, as pessoas dedicavam ali as suas férias a esse trabalho evangelístico, senhoras, jovens e tal, e viajavam fazendo grandes evangelizações pelo Brasil. Isso foi muito interessante, foi algo que trouxe um crescimento, foi uma orientação do Senhor para aquele momento. Mas isso tem um custo, e um custo alto. E aí, quando como a rádio se estruturou rapidamente, né, e aí a gente entra pelo aspecto da TV Web, que é um aspecto que a rádio sempre foi pioneira nisso aí, né? E eu me lembro como e por que nós começamos a TV Web, mas quando com a TV Web, a gente tinha condição, com a nossa unidade móvel, de transmitir cultos de qualquer lugar do mundo. Bastava ter uma internet com boa performance, né? Nós estamos falando de 12 anos atrás. Verdade. Né? Hoje a internet no celular já tem uma boa performance. Naquela época não tinha. A gente comprava uma internet com uma performance específica para poder atender uma demanda de transmissão. E aí, o que aconteceu? Alguns fatores foram muito interessantes. Um deles foi a própria personalidade da rádio que foi sendo construída. Por quê? Porque a gente chegava e fazia festa, né? E você chega numa área e faz festa. A gente viajou as principais capitais brasileiras, né? Poucas áreas que a gente não chegou a visitar nas missões que a gente fez, nas viagens que a gente fez. Mas nesse contexto você trazia aquele grupo local para dentro da experiência da obra. Eu me lembro de quando nós chegamos numa cidade do Nordeste, em Natal, no Rio Grande do Norte, e havia muita expectativa, né, dos irmãos ali, como é que seria, muita preocupação. Quando eu cheguei, eu vi os pastores muito preocupados, né? A gente ia transmitir um culto no Manaim de Natal para o Brasil inteiro, e quando eu cheguei lá... Para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro, né? Obrigado, Jorge. Quando eu cheguei lá, numa reunião de pastores que antecedeu o evento, eu vi eles muito preocupados. Sim, mas como é que vai ser isso aqui? Eu falei assim, olha só, não se preocupe não. O culto aqui, vocês que vão fazer. O pastor que vai pregar, vocês é que vão definir, um pastor local, grupo de louvor local. O papel da rádio aqui é mostrar para o mundo inteiro que aqui tem obra. Glória a Deus. Esse é o papel. Então, era uma experiência maravilhosa. Depois terminava o culto, a gente dava uma palavra, falava sobre o projeto da Rádio Manaim, e nisso nós começamos pela Missão Nordeste, que foi a primeira missão. Eu puxei a brasa para minha sardinha, ou a sardinha para minha brasa, como queiram, né? Que a gente começou por Salvador, na Bahia. E de Salvador a gente foi subindo pelo Nordeste, né? Fizemos Salvador, fizemos Aracaju, Maceió, Recife, fizemos Campina Grande, João Pessoa, fizemos Natal, Fortaleza, e aí voltamos, paramos em Feira de Santana, fizemos uma transmissão de Feira de Santana, depois fizemos uma transmissão aqui de Porto Seguro, naquela igreja que é num formato de oca, né? Tem aquele formato coroa vermelha. de coroa vermelha.
e depois chegamos aqui, né? Foram 10 a 12 dias, eu não tenho acesso com precisão, mas foram 10 mil quilômetros rodados nesse período, né? Aliás, ao todo, eu tenho um cálculo, né? Ao todo nós viajamos durante uns 4 anos cerca de 70 mil quilômetros. Que maravilha. Pelo Brasil afora, com a unidade móvel e um carro de apoio, fazendo essas transmissões. E que teve o Kleber, na pergunta do Kleber Correia sobre as viagens, uma experiência que marcou até hoje o seu coração, a sua vida como pastor, como ovelha, como servo de Deus. Uma experiência que você gostaria de relatar. Uma que marcou a mim pessoalmente, há outras, né, que naturalmente a gente vai vivendo nesse contexto, mas uma que marcou a minha vida, eu tenho familiares que moram em algumas cidades do Nordeste, né? E familiares que moram ali em João Pessoa, na Paraíba, né? Pelo lado da minha mãe. E nós estávamos ali totalmente envolvidos na transmissão, né? Quando esses familiares apareceram, né? E para mim isso marcou porque eu sabia que eles estavam se chegando, mas ali eu fui entender que eles estavam totalmente integrados à obra. Glória a Jesus. E isso me trouxe uma alegria muito grande. Então essa foi uma experiência minha, que veja, né, eu fui experimentar isso na prática ali, porque você está envolvido na dinâmica, né? E o Senhor faz muito isso com a gente. A gente cuida das coisas, o Senhor cuida das nossas coisas. Verdade. Né? Então, chegar ali e ver a minha família, sabe, integrada e tudo mais, e feliz e participando. Isso para mim marcou muito. Foi algo que eu tomei como uma resposta do Senhor. Glória a Jesus. Olha, você que está aqui conosco na TV Manaim, pelas nossas multiplataformas, aniversário de 12 anos da Rádio Manaim. Hoje a nossa entrevista é com o gerente de comunicação da Igreja Cristã Maranata, pastor José Júnior. Ele acabou de responder sobre a viagem Missão Nordeste do ano de 2013. Mas agora a próxima pergunta é com o nosso companheiro Marcelo Rosa, que é o correspondente do Manaim News, jornalista, e está aqui também hoje contribuindo. Marcelo. Pastor, nós recebemos esta obra como um presente do Senhor e a rádio também. Porém, nós conhecedores aí da comunicação, sabemos das várias linhas de comunicação que existem, estratégias, mas agora com a rádio, com esta missão específica, como foi pensada a estratégia da linha de comunicação aqui da Rádio Manaim? Muito bem. Como sempre, nesta obra a gente vive a experiência de que o espiritual governa o material. Então, o que nós temos aqui é uma rádio. E como rádio tem que ser pensado, né? Você tem toda a parte técnica e toda a parte tecnológica. Equipamentos e técnicos. Pessoas capacitadas para tal. Então, obviamente isso. A Rádio Manaim ela é baseada, do ponto de vista técnico, em profissionais altamente capacitados. Né? Os nossos locutores, e eu glorifico ao Senhor por isso, e aí vocês me permitam abrir um parênteses aqui, porque a gente sempre fala da palavra, né? Quando você vê Ruth, personagem bíblico, né? Você vê que Deus permitiu que houvesse uma fome em Belém, para que uma família se mudasse para Moabe, permitiu que essa família de Belém, né, os filhos da família casassem com mulheres moabitas. Permitiu que os 3 maridos ali, o pai e os 2 genros, né, ou os 2 filhos, perdão, né, eram noras, e os 2 filhos falecessem. Né, para quê? Para que Ruth tivesse a oportunidade de voltar com Noemi para Belém, para se casar com Boaz e ser bisavó de Davi, entrar na genealogia do Senhor Jesus. Então Deus molda a nossa vida. É salvação, ato e processo. No ato, Deus vai moldando e conduzindo a nossa vida por caminhos, mesmo antes de nós conhecermos o Senhor, que vão nos preparando para alguma coisa. Então, no ato, Deus preparou servos dele, homens que se tornaram ou se tornariam servos depois, para serem locutores. Então nós temos locutores hoje, que se juntar o tempo de locução de cada um dos nossos locutores aqui, dá mais de 100 anos. Não conta não, faz isso não. Não, os homens aqui só aparecem novo no vídeo. Entendeu? Eu sou caçula. Olha que não é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você tem um bom preparo técnico,
os homens que estão aqui, que trabalham. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com televisão, há 32 anos atrás, eu já era casado, mas um jovem ainda, de idade. Eu me lembro que um pastor que mora, salvo engano, em Caruaru hoje, querido companheiro, querido pastor, amado, preocupado comigo, né? Ele me abraçou e disse: rapaz, cuidado, negócio de televisão, não é coisa para crente, entendeu? Eu falei: meu amigo, mas o Senhor mostrou. Não, tem que ver isso direitinho. Então, o Senhor molda as coisas, e o servo, quando ele é fiel ao Senhor, o Senhor vai conduzindo esse servo, né, para ser um instrumento em suas mãos. O Senhor nos chama para aquilo que Ele quer nos usar. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, sobre projeto de linha de comunicação. A rádio, ela é uma companhia. Então, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, nós somos uma companhia. Nós somos a companhia da dona de casa, quando ela está cuidando dos seus afazeres. Nós somos a companhia da pessoa que está no seu trabalho, que às vezes está com um fonezinho de ouvindo, ouvindo a Rádio Manaim. Nós somos uma companhia, né? As vozes que pouco importam no sentido humano, né, são apenas vasos nas mãos. Eu gosto de dizer sempre, né, que a gente só aperta botão. Quem faz a rádio é o Espírito Santo. E nós cuidamos para não apertar o botão errado. Então, é isso. É uma companhia para as pessoas. A rádio é simpática. A persona da rádio é simpática. Outra coisa é que a Bíblia diz: Deus habita no meio do louvor. Glória a Jesus. Então, se nós estamos entregando louvor o dia inteiro e a noite inteira, nós estamos apresentando a todos aqueles que ouvem a Rádio Manaim uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ter uma experiência com Deus. E nesse contexto há incontáveis experiências vividas por ouvintes nossos e que chegam para nós no dia a dia com a Rádio Manaim. Então, a linha é essa, de mostrar a bênção, de mostrar o resultado, de mostrar a mão de Deus operando, de mostrar a vitória, de ter uma palavra sempre de alegria, de conforto, de renovo, de graça. A rádio é isso. Ela tem sempre essa coisa, esse lado sempre muito positivo da comunicação, né? E quando a gente tem que dar uma notícia triste, a gente dá uma notícia triste. Às vezes parte para o Senhor. Recentemente, nosso querido companheiro pastor Walter Babo passou para o Senhor. A gente tem que anunciar, é isso mesmo, temos que informar os nossos irmãos. Mas o dia a dia da rádio é dia de bênção, é dia de alegria, é dia de glorificação, né? É dia de vitória. É isso que está sendo transmitido no cotidiano da Rádio Manaim. Então, essa é a linha de comunicação da rádio. Ela foi extremamente importante no seu nascedouro, né? Ela nasceu no momento onde essa comunicação foi muito importante para a própria igreja Cristã Maranata, como instituição, mas para a obra do Espírito Santo, sobretudo, né? E nesse contexto ela já se consolidou, ela não vem se consolidando, ela já se consolidou como uma ferramenta de comunicação importantíssima da nossa instituição e do Evangelho de maneira geral. Nós temos diversos ouvintes que pertencem a outras denominações e que acompanham a programação da Rádio Manaim. Falando em ouvinte, pastor José Júnior, falando em ouvinte, o pastor citou sobre Ruth, sobre Boaz, né, um projeto de salvação, um processo, né, de salvação. E a Ruth se manifestou, a Ruth Pereira, de Itamaraty, Minas Gerais. Um abraço ao nosso povo de Minas Gerais. Pastor José Júnior, que Deus abençoe esse projeto maravilhoso que é a Rádio Manaim. Amém. E um abraço aos irmãos da igreja de Itamaraty, de Minas, a igreja de Meaípe, no Espírito Santo, e que Deus continue abençoando o projeto da Rádio Manaim. Amém, minha irmã Ruth. Ezequiel Oliveira, nos Estados Unidos, em Framingham, Estados Unidos. Como não parabenizar este veículo de bênçãos de 12 anos da Rádio Manaim, levando a palavra revelada, os louvores. Parabéns a toda a equipe da Rádio Manaim. Olha, companheiros aqui, toda a nossa equipe aqui reunida na bancada, essa aqui é interessante. A Dalva Ferreira, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. A Rádio Manaim é minha companhia, graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, enquanto estou costurando, eu fico aqui ouvindo a Rádio Manaim. Um dia, a minha neta me perguntou: vó, a senhora não enjoa de ficar ouvindo louvor o dia inteiro, não é?
minha neta chegou. E eu falei que não. A minha resposta é não. Amém, irmã Dalva. Que maravilha. A Fernanda de Itapuá, Santa Catarina, Fernanda Pius. Irmãos, que bênção tem sido a programação especial de aniversário da Rádio Manaim. Amém. Estou ouvindo aqui o pastor Josias contar sobre o início da Rádio Manaim. E olha, eu pude me lembrar de quando a rádio foi ao ar e a evolução quanto à parte tecnológica aconteceu. Que benção, né? Glória a Jesus. Ela percebeu essa evolução, esse crescimento da Rádio Manaim quanto à questão tecnológica. Que maravilha. Bom, estamos chegando aqui ao final, os momentos finais aqui dessa entrevista com o pastor José Júnior, gerente de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Meus amigos, alguma consideração final? Kleber Correia, só pegar um gancho aqui do pastor, quando ele fala de que a Rádio Manaim é a companhia, e vou falar algo que aconteceu hoje. Recebi aqui agora. A irmã Pétala está nos Estados Unidos, ela é de Massachusetts. O esposo dela, que é o ungido Romeu Silva, está no hospital, sofreu um acidente gravíssimo. E ele passa o dia ouvindo a Rádio Manaim. Ele pediu para colocar um celular para ouvir a Rádio Manaim, que é a companhia dele durante as noites, durante os dias. Então ele passa ouvindo lá a Rádio Manaim, os louvores, as mensagens. Isso vai dando forças para ele passar por esse problema. E hoje é aniversário da Pétala, né? Ela está lá agora no hospital com ele. Os nossos parabéns a ela. Não é? Que Deus abençoe. Isso, nós estamos aqui orando pelo ungido do Romeu Silva, por ela também, mas é esse gancho, a Rádio Manaim é essa companhia diária, e eu vivi isso em 2013, 14, quando eu estava lá em Valadares, que eu ouvia Momento com a Família. Glória a Deus. Não é? Eu via aqui os irmãos e aquilo ali alimentava a nossa alma. E realmente a Rádio Manaim é uma companhia 24 horas. Marcelo, você quer falar? Eu quero depois rapidamente trazer uma experiência com isso. Pois não, Marcelo, considerações finais, aí o pastor Josias vai só respondendo. Para contextualizar aqui, porque quando nós lemos em Pedro que da geração eleita e esse povo foi adquirido, a rádio foi adquirida para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz. É isso, pastor? É isso mesmo. Esse texto é muito interessante. Tem um que eu também gosto muito, que é quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia. Ele ensina, ele orienta como, né, aquele momento da ceia. E ele usa essa expressão. Eu me lembro da primeira ceia que nós tivemos da rádio, com a equipe da rádio no final de ano. Sim. No ano, salvo engano, 2013. 12 a gente não teve, não, mas 2013. Em que nós usamos esse texto quando o apóstolo Paulo diz assim, para anunciar, a expressão anunciar, né? A morte de Jesus até que venha. Quer dizer, da morte de Jesus até a sua volta está todo o projeto de salvação ali estabelecido, né? E a função da rádio é anunciar esse projeto de salvação. Maravilha. Né? Essa é a nossa experiência. Agora, no contexto, o Kleber, você falou do esposo da Pétala. O ungido Romeu. Romeu, né? Primeiro que Pétala, Deus abençoe. Romeu certamente está ouvindo a rádio agora, Deus o abençoe também. E será uma alegria para nós também saber da sua total recuperação, né? Nós vamos glorificar o Senhor juntos por essa vitória. Mas eu me lembro que marcou a minha vida, não nas viagens da rádio, mas de maneira muito pessoal. Dois episódios que eu vou contar rapidamente. Um deles, quando meu pai, né, era pastor, já partiu para o Senhor e tal, enfrentou um longo período de hospital e tudo mais, e nós estávamos lá e uma enfermeira entrou no quarto, né, da UTI semi-intensiva que ele estava, e começou a chorar porque ela disse que havia uma briga na equipe dela, que todo mundo queria atender aquele quarto. E havia um negócio diferente naquele quarto. E o que havia de diferente naquele quarto é que a Rádio Manaim ficava 24 horas tocando. Glória a Jesus. Dentro do quarto. Ela falou assim, essas músicas trazem uma paz. A gente vem aqui, a minha equipe, a briga é para vir aqui, para atender, para fazer a leitura eles vêm beber dessa paz que tem dentro desse quarto. E esse foi um testemunho. O outro testemunho foi ainda em 2014, numa viagem que eu tive a oportunidade de fazer com a minha família para fora, e vivemos ali uma experiência, uma necessidade que nós tivemos ali, e o Senhor providenciou a solução ali daquela necessidade, né? Glorificamos ao Senhor por isso. Era uma jovem que nos atendeu
no nosso idioma e foi fácil resolver por causa da participação daquela jovem. Minha esposa se aproximou dela e falou assim: olha, não foi por acaso que nós encontramos você. Nós encontramos você a 8.000 quilômetros de casa, porque nós temos um Deus que Ele vela por nós, Ele cuida de nós. E Ele colocou você aqui, porque precisávamos de uma pessoa que falasse os 2 idiomas para resolver aquele tipo de problema. E Deus colocou você na nossa vida. Mas também não foi por acaso que você nos encontrou. Ele colocou você diante de nós aqui porque você precisa de uma bênção. E a jovenzinha começou a chorar. Começou a chorar. E a minha esposa falou assim: você conhece o Evangelho? Eu disse: eu sou desviada do Evangelho. Ah, pois é, mas você precisa voltar e tal coisa. E como nós estávamos em outro país, a gente não sabia o endereço da igreja ali, minha esposa escreveu na agenda daquela moça: www.radiomanaim.com.br. Maravilha. E aí você vê que a Rádio Manaim chega em qualquer lugar do mundo. Não Glória importa. a Jesus. Você pode transmitir. Você tem um parente, você tem um amigo, você tem um conhecido, está no exterior. Normalmente quem viaja para o exterior, o brasileiro que vai para fora, ele se sente muito sozinho. Ele não tem... O estrangeiro é diferente do brasileiro. Nós somos muito calorosos, a gente gosta de churrasco no final de semana, a gente gosta de abraçar, a gente gosta... O estrangeiro não gosta nada disso. As pessoas se sentem sós. Os brasileiros se sentem sós no exterior. São pessoas que às vezes entram em depressão. Manda o link da rádio, manda o link do YouTube. Hoje Deus nos deu esse recurso para que em qualquer lugar do mundo... A pessoa entendeu o português, a língua portuguesa. Se não entender também, manda, não tem problema. Mas entendeu a língua portuguesa? Entendeu? Manda. Deus vai abençoar o coração dessas pessoas. Glória a Jesus. Muito bem, meu irmão, minha irmã, passa tão rápido aqui, mas estamos chegando aqui ao final dessa conversa, mais uma edição, né? Na segunda-feira estivemos juntos com o pastor Gilson Souza, o pastor João Cidade. Na terça-feira estivemos juntos com o pastor Luiz Eugênio. Hoje, quarta-feira, dia 24 de julho de 2024, pastor José Júnior, gerente de comunicação da Igreja Cristã Maranata, dessa instituição, contando um pouco sobre a história, o início da Rádio Manaim, também das viagens da Rádio Manaim, a Missão Nordeste, falando um pouco da instituição, falando um pouco também da estrutura, da tecnologia, das experiências, é claro, o lado espiritual. E ele lembrou muito bem que o espiritual, ele governa o material. Estamos chegando aqui ao final. Kleber Corrêa, obrigado por sua participação. Uma honra estar aqui com vocês, com Amém. o pastor Josias, com o Marcelo, com você. E o pastor Josias colocou muito bem, né? A Rádio Manaim é nossa casa e estamos aqui para servir o Senhor. Aliás, nascemos para isso, né? Para servir o Senhor, para glorificar o Senhor. E aqui nós encontramos tudo isso. Esse Glória a ambiente. Jesus. Maravilha. Marcelo Rosa, um abraço a você, meu companheiro. Continue firme aí, nosso correspondente do Manaim News. Manaim News sempre de segunda a quinta-feira na TV Manaim. E o Marcelo Rosa sempre trabalhando, atuante ali com toda a equipe de produção em Minas Gerais. Você mora em Valadares, né? Exatamente, Valadares. Amém. Obrigado por sua contribuição, sua ajuda aqui também como jornalista. Que Deus abençoe sua vida e o nobre trabalho. Se quiser mandar um abraço, fica à vontade agora, aproveita. Eu que agradeço aqui os irmãos, né, pela participação. Alegria de estar aqui nesse momento especial, né, poder ouvir aqui as experiências que o pastor contou. Sei que o tempo não caberia uma fração das experiências, que os presentes do Senhor para nós são muitos. Um abraço para os irmãos de Valadares que acompanham a rádio, a nossa equipe de comunicação também, que se dedica ali a trazer a informação para os irmãos aqui. Amém. Pastor José Júnior, meu amigo, Deus abençoe sua vida, seu ministério, a esposa, os filhos, a sua casa, e que Deus te dê saúde, vigor para continuar aí nessa caminhada, nessa jornada conosco aqui na Rádio Manaim. Amém, Jorge. Obrigado Kleber, obrigado Marcelo por essa conversa tão gostosa, que na minha opinião podia até de noite, que a gente não parava não, né? É verdade. É só um trechinho, mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Paz, Senhor, a todos. Amanhã tem mais. Vamos seguindo aí com a nossa programação especial. 12 anos da Rádio Manaim. Rádio Manaim, há 12 anos anunciando o Evangelho Eterno.